Fala galera, então eu tô aqui improvisado, tô fora do estúdio para falar sobre esse quinto episódio de Anéis de Poder. Só que antes de começar a crítica, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, pô, não custa nada, dá o like, porque ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente, para não perder absolutamente nada. Então lá, vamos começar porque aqui ó, não tem vinheta, não tem sessão de imagem, não tem a trilha, vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Galera, esse quinto episódio aqui, eu achei realmente que o ritmo dele ia ser muito mais acelerado, não só em relação à maneira como a trama ia realmente se desenvolver, mas principalmente a trama em si, tá? Para mim, ele foi literalmente mais uma preparação novamente, para que os personagens finalmente encontrem uma situação de encontrem literalmente, tá? Uma situação de confronto. Aí que tá. Esse episódio, novamente, ele foi preparando muitos elementos do quarto episódio. É como se fosse realmente uma complementação direta de tudo que a gente viu do quarto episódio, principalmente, cara, das construções dos personagens para eles poderem ir finalmente, né? Cada um, aí que tá, o título do episódio é partidas, né? Para cada um realmente ir para onde precisa realmente chegar, que já estava claro no quarto episódio. Ou seja, foi muito desenvolvimento novamente ali. Isso, aí que tá, tem dois momentos, são duas vertentes, né? Tu escolhe qual portinha tu quer ir. A primeira é a portinha do não tem problema. Não tem problema, por quê? Porque, cara, para mim, eles continuam conseguindo desenvolver muito bem, tá, os elementos ali. É óbvio que isso vai ter ressalvas para um, para os outros, que, né, eu tô aqui para dar a minha porcaria da minha opinião. Então, nesse momento, cara, não teria nenhum tipo de problema eles continuarem, né, desenvolvendo esses elementos ali da maneira como eles estão fazendo, porque está sendo condizente com como que eles estão lidando com essa trama desde o primeiro episódio. E a segunda portinha, obviamente, é a portinha do ter o problema, né? Porque, querendo ou não, eles estão sim fomentando algo, mas esse fomentando algo é o quê? Desenvolvendo de novo elementos que já estavam claros pra gente e não acelerando essa trama realmente para acontecer e não trazendo, por exemplo, assim. Pô, eu adorei ver o Balrog lá. No momento que o Elrond tá contando, né, tá ouvindo, na verdade, tudo que tá acontecendo lá, não sei o que, em relação à lenda por causa do Mithril. Pô, tá lá o Balrog e, cara, pô, como eu quero ver o Balrog de uma vez aparecendo nessa série. E como eu quero ver momentos de ação realmente nessa série que elas não estão acontecendo. E esse quinto episódio, realmente eu achei que isso já ia acontecer. Mas não, ele foi novamente algo preparado. Por exemplo, toda a parte da torre, cara, a parte da torre de novo foi algo falado e vão chegar, e daí a gente vê o Adar lá, novamente se preparando para ir, e novamente a promessa da chegada deles na torre, e não chega, e isso vai ser só no sexto episódio. Então, por que foi tão prometido do quarto para não acontecer agora no quinto, entendeu? Então, essa seria essa segunda portinha com esses elementos ali, realmente, da trama não estar indo com esse ritmo do confronto para que todas essas peças realmente colidam e a gente tenha, cara, literalmente sequência de ação acontecendo aqui, né, dentro de Anéis de Poder. Por exemplo, pô, tudo que acontece em Númenor é a mesma coisa, assim. A gente vê de novo o Isildur tentando, a gente vê de novo a questão da regente, a gente vê de novo toda a questão política, esses meandros, coisas que já estavam claras do quarto episódio ali, e a gente vê novamente sendo apresentadas pra gente ali nesse quinto episódio, para finalmente, cara, por exemplo, o Halbrand assumir a posição que já estava na cara que ele ia assumir. Então, é que tá. Essa segunda portinha tem também, assim, elementos para poder ir indo contra, cara, com argumentos contra a maneira como está sendo desenvolvido. Só que tá. Depende muito de qual portinho tu vai querer escolher para identificar esses elementos da trama. De novo, cara, pô, a promo apresentada no sexto episódio é uma promo que, novamente, promete uma ação. Eu até, por exemplo, assim, achei muito que ia ter ação nesse quinto episódio aqui por causa da promo, e na verdade, pô, a ação ela tá muito em volta do momento lá que a Galadriel tá fazendo o treinamento. Então realmente não é uma sequência de ação, é algo pontual, mas com uma outra justificativa para acontecer. Né? Então, pô, esses pontos me enganaram, assim. Algo que eu gostei demais no episódio, de novo, é toda a parte dos pés peludos. Toda a parte. Toda a parte deles, assim, eu adorei. Adorei toda a questão da Nori de novo, tendo relação ali com o nosso Homem Meteoro.
que continua aquela grande dúvida, né? A gente tem novamente ali essa menção agora colocada pro Adar em relação ao Sauron, essa obviamente negação dele. A gente tem novamente aquele artifício em relação ao o meteoro possivelmente ser o Sauron, tá tudo sendo jogado para ele ali, para ele realmente ser o Sauron. Mas, cara, é que tá. A dúvida ela vai permanecer. Ela vai permanecer. Não sei, né, mais por quantos episódios. Eu até achei que a maneira como estavam desenvolvendo os elementos desse episódio aqui, alguma coisa mais clara já ia aparecer. Eu acho que esses elementos, assim, eles estão querendo conflitar porque estão querendo realmente enganar, né? Aí é essa função que o roteiro está fazendo pra gente. Ele está realmente colocando alguns elementos de uma parte, colocando os elementos de outra, fazendo outros personagens que estão, tipo, correndo em paralelo à montagem do episódio, estejam falando sobre isso todo, e aí voltando pro Homem Meteoro, falando sobre isso de novo e voltando pro Homem Meteoro. E isso eles estão fazendo já há alguns episódios, né? Não é só aqui no quinto que eles usam o mesmo artifício. Só que toda essa parte, cara, todo o arco ali dos Pés Peludos é algo para mim que funciona a todos, né, todos os episódios, assim. E é algo que eu quero ver também, assim, que ponto que eles vão chegar realmente, qual vai ser essa grande consequência, né, para todos os personagens, porque esse lado todo ah não, ele veio para ajudar, ok, mas qual é o sentido dessa ajuda realmente que vai ter, né, porque tudo pode acontecer, é aí que tá, tudo pode acontecer, mas eu espero muito, assim, que pro sexto episódio, que as coisas realmente avancem demais, assim, tá, por exemplo, não tem coisa que não me incomoda, por exemplo, os personagens irem lá conversando e terem essa conversa e terem, por exemplo, algum problema de escala em relação ao número, cara, essas coisas não me incomodam porque eu tô entendendo bem onde que eles estão jogando escala, onde eles estão escondendo algumas coisas também, né, as limitações que eles provavelmente tiveram em relação a tudo que aconteceu no redor do mundo nos últimos anos ali, de quantidade de pessoas colocadas ali, daí ok, tu podia ter feito isso já com alguma coisa de computação também, ou escolhido, que daí sim eu fecho perfeitamente, escolhido maneiras diferentes de serem filmadas, tá? Alguma sequência ali para te não deixar claro que tu não tem a quantidade de pessoas colocadas ali. Isso é um problema que bateu na série do Obi-Wan também, e é um problema que algumas cenas aqui no Anéis de Poder, quando eles não sabem colocar a câmera no local correto, assim, tá? Realmente, literalmente, cara, montar o quadro para que tu não coloque, né, para nós espectadores, assim, pô, que tu não tem a quantidade de pessoas que tu deveria ter ali dentro, né, para realmente montar essa escala de quadro. Pô, tu consegue montar isso, realmente, com um número limitado de pessoas, mas sabendo muito bem jogar com a câmera. E acho que essas escolhas ali estão feitas erradas, isso eu concordo plenamente, assim. Mas todo o aspecto, por exemplo, que eu vi em relação a, cara, bater muito com novela de Record e tudo mais, cara, sabe? Acho que são coisas também, assim, que não encaixam, mesmo que os argumentos, né, quando são mais bem construídos, assim, eles fazem algum sentido. Mas é que tá. Vou voltar ao que eu falei no início da crítica. Ele vem muito da portinha A ou da portinha B. Depende muito bem qual portinha, né? Daqui a pouco, assim, eu ou vocês aí que estão assistindo agora a crítica já escolheram, cara, para abrir, porque não adianta, assim. A série, ela dificilmente, mesmo que ela modifique um pouco de ritmo, ela coloque mais ação, dificilmente ela vai alterar essa maneira como ele está sendo contada. Ela realmente vai ser isso aqui, pelo menos nessa primeira temporada. Então, se alguma coisa alterar, não é agora, é mais pra frente ali. Pô, outra coisa, cara, que eu adorei é o Elrond com o Dalin, cara. Muito massa ver essa relação dos dois ali. E algo que também, bem pra mim, assim como os Pés Peludos, ele funciona muito, mas muito bem em todos os episódios até agora, assim, é algo que realmente vai continuar toda essa relação acontecendo sempre pro melhor dentro de Anéis de Poder. Mas galera, quero muito saber de vocês o que acharam desse quinto episódio, coloca nos comentários pra gente seguir conversando. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. Semana que vem eu tô de volta aqui logo depois que o episódio já for liberado na Prime, já vou vir aqui assistir e poder vir conversar com a gente. Certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui.